Gostaria inicialmente de agradecer aí o gentil convite feito a mim pelo canal Geotecnia Brasil, em especial ao Tiago, e dizer também que é sempre uma honra poder compartilhar conhecimento para com os demais colegas. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto, sou engenheiro civil, mestre em geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos e atualmente sou professor no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa, UFV. Bom, dentre vários temas interessantes aí da geotecnia, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a importância da investigação do subsolo no projeto de fundações. E começar minha fala abrindo o seguinte questionamento: a investigação do subsolo, ela seria aí um custo ou um investimento? Bom, como todos aqui sabem, né, um elemento de fundação deve ser, antes de mais nada, seguro, né? E para que esse nível de segurança aceitável seja alcançado, né, esse projeto deve seguir as normas técnicas vigentes. Uma fundação deve ser funcional e um elemento de fundação deve ser durável, ou seja, ele tem que desempenhar comportamento satisfatório ao longo de toda a sua vida útil. Bom, na fase de projeto, alguns requisitos de segurança normalmente devem ser atendidos. E eles podem estar relacionados à tensão admissível, em que visa aí proteger a fundação de uma ruptura, sendo que normalmente é satisfeito pela aplicação de um fator de segurança. Fator de segurança esse que tenta aí, de certo modo, incorporar as incertezas relacionadas à obtenção das cargas de solicitação, como da resistência do solo. E também essa segurança é avaliada em termos de recalque admissível, que significa que será aplicado aí uma tensão à fundação, mas que seja compatível aos recalques que a superestrutura possa suportar. Bom, mas o que é que acontece quando algum critério desse de segurança é violado ao longo da sua vida útil? Bom, a fundação passa a apresentar patologias, né? Como essas aqui das imagens, como as que a gente pode observar aqui nas imagens, em que claramente essas estruturas apresentam aí problemas relacionados às suas fundações. Bom, e o que normalmente causa, né, essas patologias? Bom, essas patologias podem estar atrelado a uma caracterização inadequada, né, do comportamento do subsolo, pode estar associado a erros de análise e projeto, a erros de execução, ou até mesmo eventos pós-conclusão da obra. Bom, as patologias que estão relacionadas à investigação podem estar associadas à ausência da investigação, a uma investigação feita, porém ineficiente, a uma investigação realizada com falhas, ou até mesmo a má interpretação dos resultados da investigação obtida. Nessa linha, a ausência de investigação do subsolo deve ser considerado prática inaceitável. Por que disso? Né? Esse tipo de solução ela vai contra a boa prática da engenharia, vai contra as normas técnicas vigentes e normalmente está associado aí a questões econômicas, né? Motivadas por questões econômicas. Essa prática ela é comum, né, em edificações de pequeno, médio e até mesmo em grande porte. E essa economia que motiva a não investigação não leva aí em consideração os custos atrelados, por exemplo, a um subdimensionamento da fundação ou a um superdimensionamento dela, né? E essa prática pode gerar diversos problemas para o empreendedor, né? Porque pode ocasionar tensões de contato excessiva, fundações podem estar sendo posicionadas em solos heterogêneos, fundações podem estar sendo apoiadas em solos de elevada compressibilidade, pode ter ocorrência de atrito negativo, entre outros problemas. E nenhum desses problemas pode ser previsto sem uma investigação apropriada do subsolo.
Existem problemas em que a investigação ela é até realizada, porém ela se torna insuficiente, né? Isso pode estar associado a um número insuficiente de sondagem, principalmente aí em áreas extensas. Pode estar associado a uma profundidade de investigação insuficiente, a propriedade de comportamento que não puderam ser determinadas ou devidamente avaliadas a partir desses ensaios, como é típico aí de solos colapsíveis, solos expansivos. Podemos estar trabalhando aí com solos de grande variabilidade, né? Então, todos esses problemas podem estar associados aí à investigação insuficiente. Bom, aqui nesse caso, né, a gente pode visualizar a ocorrência aí de 8 furos de sondagem e uma certa área aqui que não foi investigada. Bom, o corte B, né, apresenta esse perfil geotécnico, com essa certa disposição de camadas, apresentando uma certa linearidade aí e uma certa heterogeneidade do perfil. Por outro lado, a extrapolação desse comportamento ao corte A traria erros significativos ao projeto, porque ele não conseguiu prever que iria existir uma espessa camada de argila mole, certo? Desse modo, a extrapolação do comportamento do perfil poderia trazer erros significativos aí ao projeto, ou seja, o número de sondagens, e a gente pode até entender também que a disposição dessas sondagens não foi adequada. Podemos ter problemas relacionados também a uma profundidade inadequada de investigação, em que a profundidade alcançada por esse ensaio, por essa sondagem, não foi suficiente para caracterizar todas as camadas que poderiam vir a contribuir no comportamento dessa fundação, sendo, portanto, apresentando, portanto, uma profundidade de investigação insuficiente. Podemos ter a questão também, problemas relacionados a ocorrências singulares. Nesse caso, como podemos ver, foram realizadas 3 sondagens e todas elas foram interrompidas ao alcançar aí o impenetrável percussão. Por outro lado, apenas a sondagem 1, apenas a primeira sondagem, alcançou o maciço rochoso, propriamente dito. As outras 2 sondagens, eventualmente, acabaram sendo posicionadas, né, em cima de matacões. Uma interpretação equivocada desse perfil poderia considerar, por exemplo, que todas essas 3 sondagens alcançaram o maciço rochoso, né? Estariam posicionadas em um material de maior resistência e de menor deformabilidade. Qual que é o efeito disso prático? Bom, se eventualmente as fundações dessa edificação fossem posicionadas sobre esses matacões e o prédio daí em diante fosse erguido, poderia, né, ocasionar recalques diferenciais, consequentemente o surgimento de trincas nessas paredes, ou seja, patologia nessas edificações, por infringirem aí os estados limites de utilização, né? Ou seja, essas fundações passariam a apresentar comportamento insatisfatório. Desse modo, podemos entender então que o programa de investigação pode se mostrar inadequado à identificação de aspectos que, porventura, aí, acabam comprometendo o comportamento das fundações projetadas. Bom, desse modo, como já vimos então, daí a importância, né, da investigação do subsolo, podemos entender, ou podemos começar a fala aqui, mencionando que a investigação do subsolo, no Brasil, ela virou meio que um sinônimo de execução de sondagem de simples reconhecimento. Quando se fala de sondagem, lembra-se aí de SPT. E por que isso? Dentre vários quesitos aí relacionados à questão de mão de obra, à facilidade de execução do ensaio, entre outros aspectos, muito disso está atrelado principalmente as grandes contratantes, né, que utilizam, exigem esse tipo de ensaio em seus projetos, motivando aí que a gente trabalhe mais com esse tipo de equipamento. O que normalmente é feito com esse tipo de investigação
né, quando obter-se aí um valor de NSPT a partir desse boletim de sondagem, uma certa eficiência é adotada, né, ou em alguns casos essa eficiência é medida. A partir disso, converte esse valor em um N60, né, que corresponde a um NSPT para uma eficiência de 60%. Esse valor, em conjunto com amostras recolhidas com a utilização do amostrador de Terzagh, torna-se possível a estimativa, né, dos mais diversos parâmetros do subsolo, né, que procuram representar aí propriedades do solo, procuram estimar propriedades do solo relacionadas à resistência, à deformabilidade, à permeabilidade, enfim, entre outros. Porém, né, a gente começa a se questionar como pode ser admissível um único equipamento gerar tantos frutos, né? E aí a gente passa a nos questionar, a nos fazer a seguinte pergunta: será que apenas a realização de SPT, né, a realização do SPT, seria suficiente para realmente representar aí, fazer a previsão de maneira adequada do comportamento do subsolo? Né? De maneira complementar ao ensaio de SPT, diversos equipamentos foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, né? Sejam eles métodos de investigação direta ou método de investigação indireta, buscando sempre refinar, né? Refinar esses resultados, essa investigação do subsolo, de modo a sempre procurar representar de maneira mais adequada o comportamento do subsolo. Então, esses equipamentos não são escolhidos um ou outro, geralmente eles são utilizados de maneira simultânea ou utilizados de maneira combinada, né, num processo aí de investigação do subsolo. Além do SPT, outros equipamentos também são muito utilizados no mundo, como o CPT, o DMT, o PMT, pressiômetro e o Vanitest. Cada um apresenta aí suas vantagens, suas limitações e e suas melhores utilizações em determinados tipos de solo. Bom, mas na medida em que esses ensaios são realizados, esses ensaios de campo são realizados, partimos para a etapa de escritório, que é a interpretação desses ensaios e, consequentemente, a previsão do comportamento dessas fundações a serem construídas nesses materiais. Então, por exemplo, uma certa propriedade foi medida, seja ela QC e FS do ensaio de CPT, P0 e P1 do ensaio DMT, ou até mesmo o próprio NSPT obtido pelo ensaio SPT. Então, uma propriedade é medida, né? Partimos para a etapa agora de posicionar a fundação numa certa profundidade, de modo a avaliar o seu comportamento, certo? Nesse ponto, nós podemos aí adotar dois tipos de abordagem, né? Seja abordagem de caráter direto, ou uma abordagem indireta. O que vem ser isso? Na abordagem direta, essas medidas de ensaio de SPT, CPT, DMT, os ensaios de campo, são utilizados diretamente na previsão do comportamento das fundações. Ou seja, esses resultados são inseridos em formulações que visam a obtenção ou a estimativa direta da previsão da capacidade de carga ou da estimativa de recalque. Já na abordagem direta, esses parâmetros medidos, eles são utilizados, essas propriedades medidas, né, são utilizadas na estimativa de parâmetros de projeto, como, por exemplo, ângulo de atrito, resistência não drenada das argilas, permeabilidade, módulo de compressibilidade. De posse desses parâmetros de projeto, aí sim nós a inserimos em métodos de caráter teórico, ou até mesmo, às vezes, semi-empíricos, e a partir disso é possível a estimativa de uma capacidade de carga ou
de recalques, né? Visto sempre que isso se trata de estimativas. Uma avaliação mais precisa aí de quanto é que realmente vai ser a capacidade de carga ou uma estimativa mais adequada de recalques exigiria aí a realização de provas de carga, mas que não é tema aqui dessa palestra de hoje. Bom, então, independente aí do porte da obra, seja uma obra de grande porte ou uma obra de pequeno porte, a prática da avaliação do comportamento dessas fundações é similar ao que foi abordado no slide anterior, né? Salvo aí as suas peculiaridades, alguns esforços adicionais, né, que exigem aí um maior refinamento dos ensaios, um melhor refinamento da avaliação desse comportamento, ela tende a seguir essa mesma prática, né? Então, desse modo, né, quando nos deparamos com a necessidade de realizar um projeto geotécnico, né, de fundação de uma edificação, algumas perguntas necessariamente deverão ser respondidas. Como, por exemplo, qual seria a estratigrafia desse solo? Qual é a espessura de cada uma dessas camadas que compõem o subsolo? Qual que seria a resistência, né, do solo que compõe aqui, né, o solo em que essas estacas ou que essa fundação será inserida? Qual que é a posição do nível d'água? Propriedade importantíssima aí na estimativa da tensão efetiva. O quanto que cada elemento de fundação vai deformar? O quanto que essas deformações, quanto tempo essas deformações demorarão para se estabilizar, né? É um recalque instantâneo ou é um recalque ao longo do tempo? Para se estabilizar, é, vai demorar 1, 2, 3, 5 anos? Ou seja, quanto tempo vai demorar para estabilizar esses recalques? Qual que seria a permeabilidade desse solo, né? E no caso de estacas, qual que seria a capacidade de carga de cada uma dessas estacas? Ou seja, aqui são apresentadas algumas perguntas, mas existem outras também que deverão ser respondidas durante a fase de projeto. Desse modo, né, como responder então a todas essas perguntas sem uma investigação apropriada do subsolo? Então, não existe essa possibilidade de responder todas essas perguntas aí com nível de detalhamento, de precisão recomendado, né, exigido pelo projeto de fundações, sem que seja feita uma investigação apropriada do subsolo, né? Então, desse modo, gostaria aqui de finalizar minha fala agradecendo a todos que se motivaram a vir aqui assistir essa palestra. Gostaria de agradecer novamente o canal Geotecnia Brasil pelo convite, né? Coloco aqui meu contato, né, à disposição para eventuais esclarecimentos, dúvidas, questionamentos ou parcerias, né? E gostaria novamente de agradecer a todos. E aqui fica meu muito obrigado.